Fala pessoal, tudo certinho com vocês, galera? Vamos lá então para mais uma aula aqui da mentoria. E a aula de hoje vai ser estruturas de alta, estruturas de baixa e os pivôs, né, pessoal? É muito importante que vocês saibam identificar as estruturas de alta e as estruturas de baixa. E aqui já vamos, sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Já vou dar um exemplo aqui para vocês e em seguida vamos dar o exemplo ali no gráfico, tá, pessoal? Primeiramente, vamos falar da estrutura de alta. O que é uma estrutura de alta? Estrutura de alta, pessoal, ela pega quando está se formando uma tendência de mercado. Então, para se formar uma tendência de alta, precisa de uma estrutura do mercado. Senão, não adianta. Senão, você não consegue estar pegando uma tendência clara, tá? Então, é necessário que vocês peguem, é necessário que vocês aprendam o que é a estrutura de alta, o que é a estrutura de baixa. Primeiramente, estrutura de alta se baseia por topos e fundos maiores, tá? Como você percebe aqui no exemplo que eu já deixei na tela, esse topo, esse fundo, aqui ele deixou um topo maior e aqui ele deixou um fundo maior. Então, esse topo aqui é maior que esse topo é maior que esse fundo é maior que esse fundo é maior que esse. Então, aqui a gente tem uma estrutura clara de alta, tá? E aqui a gente tem uma estrutura de baixa. Então, o que se baseia uma estrutura de baixa? Topos e fundos menores, né? Ao contrário da alta, vai ser topos e fundos menores. Então, aqui, como vocês percebem, esse topo é menor que esse e esse topo é menor que esse. Esse fundo é menor que esse e esse fundo é menor que esse. Então, estrutura de alta, topos e fundos maiores, estrutura de baixa, topos e fundos menores. Beleza, Adriel? Quando eu identificar o topo e o fundo? Quando você identifica um topo e um fundo maior, pessoal, é o seguinte. Tá vendo aqui, ó? Opa, deu uma esticada muito aqui. Tá vendo aqui que esse fundo não rompeu esse topo? Tá vendo que esse fundo não rompeu esse topo? Então, quando você identifica a estrutura de alta, você percebe que os últimos fundos, ele não volta abaixo do último topo, certo? Então aqui vocês percebem, ó, claramente uma estrutura de alta. E como que você faz para comprar dentro de uma estrutura, pessoal? Para você comprar dentro de uma estrutura de alta, você tem que esperar primeiro o topo maior, fundo maior, topo maior, fundo maior, e no terceiro você pega a compra. Então aqui, ó, quando o mercado está se formando aqui no início, meus amigos, tá? Você vai esperar o fundo maior para você pegar a compra no rompimento. Então é uma estratégia para rompimento, certo, galera? E aí quando você compra no topo dessa estrutura, o teu stop ele tem que ser no fundo da estrutura, certo, meus amigos? Então, se você vai pegar uma compra no rompimento da estrutura de alta para pegar a tendência do mercado, tem que ter noção que a compra vai ser no rompimento e o stop vai ser atrás do último fundo que ele deixou, tá bom? Então, comprinha no rompimento, stop atrás do último fundo, você consegue pegar a estrutura. Tá, pessoal? Se o mercado vai deixando estrutura, aí você entra no método da condução da operação. A estrutura de baixa, pessoal, é a mesma coisa, tá? Você vai pegar aqui topos e fundos menores, como eu já mostrei para vocês, e você vai vender no rompimento da estrutura, certo, galera? Então, o mercado deixou, ó, caiu, deixou um fundo menor, topo menor, fundo menor, topo menor. Quando ele romper esse último fundo aqui, ó, já pode estar pegando a venda e colocando o stop atrás do último topo, certo, galera? Então, aqui está o exemplo da estrutura de alta e o exemplo da estrutura de baixa. Automaticamente, isso daqui já se encaixa no pivô, tá? O pivô é esse movimento que o mercado deixa quando ele faz a estrutura. Então, ele faz o pivô. Esse daqui, ó, essa volta que o mercado faz dentro da estrutura é chamada de pivô. E aí você opera o rompimento do pivô. Rompe no fundo, você coloca o stop no topo. Rompe no topo, você coloca o stop no fundo do pivô. Então, esse triângulo aqui, ó, tá, meus amigos? Como vocês percebem aqui, está inserindo aqui o triângulo. Esse triângulo aqui, não está inserindo aqui, galera, mas aqui, ó, vocês percebem claramente. Esse triângulo aqui, né, ele é o pivô da estrutura, assim como esse triângulo e esse outro triângulo aqui, ó. Certo, galera? Então, aqui, ó, vocês percebem o pivô da estrutura do movimento.
Da mesma forma aqui em cima. Tá vendo esse triângulo aqui que ele deixou? Esse triângulo é o pivô do movimento, ó. Tá vendo, galera? Esse triângulo aqui é o pivô do movimento. Então, o mercado rompe o último topo, faz a correção no último topo e faz o rompimento novamente. Você vai comprar no rompimento e colocar o stop atrás do último fundo. Certo, galera? Então, é assim que você identifica e opera uma estrutura do mercado. Agora, vamos para os exemplos aqui no gráfico, tá, meus amigos? Né? Então, demonstrei ali na prática e vamos agora para os exemplos aqui diretamente no nosso gráfico. Pessoal, eu vou pegar o dia de hoje. Hoje eu nem operei no mercado, tive um imprevisto, né? E olha que dia sensacional que foi hoje. Hoje foi uma movimentação muito bacana, certo, meus amigos? E eu vou estar demonstrando aqui, ó, que o mercado ele deixou com clareza uma estrutura de baixa. Primeiramente, se você tem dificuldades de identificar topos e fundos, eu peço que você busque o gráfico de linhas. Então você vai vir aqui no canto superior, onde está escrito ou automático ou candlesticks, você vai procurar linha. E aqui, galera, você já consegue identificar as estruturas do mercado. Certo, meus amigos? Então, vamos lá. Aonde que você percebe aqui, ó, o mercado ele subiu hoje numa pancada, galera, que deu na notícia, mas depois ele caiu deixando estrutura. Tá vendo aquele desenho que eu fiz lá em cima? Que eu mostrei para vocês, ó. Olha o que é a estrutura de baixo. Tá vendo que esses topos menores que o mercado deixa? Olha o que o índice fez hoje aqui, ó. Olha o que o índice fez hoje aqui, ó. Subiu, então deu essa pancada de manhã. E aí, pessoal, ele começou a deixar estruturas, né, para queda. Você percebe que ele chegou num ponto de exaustão, fez um topo maior, caiu, fez um fundo menor, subiu, fez um topo menor, caiu, fez um fundo menor, subiu, fez outro topo menor, caiu, outro fundo menor. Olha só, galera, tá vendo? Olha aí, ó. Olha só como ele vai perdendo as estruturas do mercado, ó. Olha só o último fundo como ele é rompido aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Olha a estrutura aí que eu desenhei lá em cima, ó. Olha que bonita que fica a estrutura. Vocês estão vendo, meus amigos? Olha só. Então você percebe que esse topo, ele não rompeu o último topo e não rompeu o último fundo. Olha aqui, ó. Estão vendo? Com clareza a estrutura do movimento. Então, aonde que você buscaria por uma venda nesse tipo de movimento? Tá vendo que o mercado ele veio aqui e fez o topo maior? Caiu, fez o fundo menor, correto? Quando ele corrigir aqui e voltar para a queda, você vai procurar pela venda bem nesse ponto aqui, ó, galera. Bem nesse rompimento, você iria buscar a sua venda, né? Então, você buscaria a venda aqui. Então, você iria vender aqui. E o seu stop, aonde que era que eu falei? Atrás do último topo. Então, o último topo era onde? Aqui em cima, ó. Então, aqui era o topo relevante, né, que eu expliquei na última aula. Aqui era o topo relevante e aqui era a resistência, o último topo que o mercado deixou. Então, você poderia ter deixado o seu stop ou acima desse topo ou acima desse topo, tá, galera? Aí, né, como é uma estratégia de rompimento, a regra é clara. Se vende fundo, teu stop tem que ser no topo. Se você compra topo, teu stop tem que ser no fundo. Então, aqui, pessoal, fica um stop meio caro, né? Eu, particularmente, opero esse tipo de análise só quando o stop ele tá dentro do meu bolso. Porque aqui, como vocês percebem, se você vendesse nesse fundo, colocando o stop atrás do último topo, seria um stop de 400 pontos. Né? Então, sempre identificar o último topo e calcular a pontuação antes de você clicar no botão. Ah, Adriel, tá fazendo um topo menor, eu vou vender. Dá uma olhada sempre no tamanho do teu stop, porque a regra do stop ele tem que ser no topo. Tá bom, galera? Então aqui, ó, você poderia ter pegado uma venda, colocaria o stop aqui atrás da última resistência e você já percebe com clareza a movimentação de venda. Aqui é a mesma coisa. O mercado deixou um fundo menor, fez a correção, topo menor. Aí, meus amigos, aonde que você iria vender? Você iria vender aqui novamente, ó. Ah, Adriel, não peguei aquela primeira venda aqui em cima. Então você ia vender no rompimento aqui, colocando o seu stop aqui em cima, ó. Tá vendo, galera? E assim sucessivamente, pessoal. Só que, claro, né? Vai chegar o momento que o mercado ele vai querer quebrar essa estrutura. Tá, meus amigos? Então vai chegar o momento que o mercado ele vai querer quebrar a estrutura, tá? Então aí você, quando ele começar a deixar o quê? Quando ele começar a deixar
fundos maiores, aí o mercado quebra a estrutura de venda e começa a deixar uma nova estrutura de alta. Tá bom, pessoal? Então aqui, ó, vocês conseguem identificar com clareza, né? Olha só, esse último fundo, último topo, aí ele deixou mais um fundo menor, ó. Aqui também deu mais uma opção de vocês ter vendido hoje. Estão vendo, ó? Todas essas linhas aqui, ó. Aqui deu uma venda no índice, aqui deu outra venda no índice com o stop aqui no topo, ó. Né, galera? Aqui deu outra venda com stop no topo. Olha só como o mercado ele é incrível, né? Então, pessoal, se por exemplo assim, Adriel, eu vendi, o mercado lateralizou. Então, se o mercado não pegar a estrutura, ele não pega a tendência. Entendeu, pessoal? Aqui eu sou operador de tendência. Eu gosto de operar tendência de mercado. Tá, meus amigos? Gosto muito de operar tendência. Se o mercado não pega a estrutura, a gente tem um mercado lateral. Se o mercado pega a estrutura, o mercado começa a pegar uma tendência. Por isso que é muito importante vocês saberem as estruturas de alta e as estruturas de queda, tá? Aí aonde que eles deixou os pivôs? Qual que é o pivô do índice aqui, ó? Pivô do índice é esse daqui. Pivô do índice é esse daqui. Pivô é esse daqui. Tá vendo, pessoal? Esses três aqui são os pivôs. Olha aqui, ó. Esses três aqui são os pivôs que o mercado deixou. Ele veio, fez um pivô de queda, continuou. Fez mais um pivô de queda, continuou. Fez mais um pivô de queda, continuou. E não parou por ali, ó. Ali ele deixou mais um pivô de queda aqui, ó. Tá, galera? Aqui ele deixou mais um pivôzinho de queda, ó. Só que aqui o mercado... Ó, onde que você iria sair e começar a pensar em compras, pessoal? Você já percebe que aqui o mercado ele já começou a perder a força de venda, ó. Você percebe que esse topo já veio rompendo o último topo que o mercado deixou. Tá vendo, meus amigos? Então, ó, sendo bem sincero para vocês, aqui seria a última chance de você ter vendido no índice hoje, ó. Né? Teria pegado ali seus 120 pontos, depois o mercado iria voltar para te tirar. Então é aquilo que eu falo. Nem toda estratégia ela é 100% assertiva. O que aconteceu aqui com o índice? O que aconteceu aqui com o mini índice? Quem vendeu aqui no rompimento, ó, presta atenção, ó, quem vendeu aqui nesse rompimento de pivô, colocou o stop aonde? Coloca o stop atrás do último topo, tá vendo, meus amigos? Olha aí, ó, coloca o stop atrás do último topo. O que o mercado fez, pessoal? O mercado fez mais esse pivôzinho aqui de queda. O mercado fez mais esse pivô aqui de queda. Só que ele pagou apenas 140 pontos. Ou seja, se você vende já atrasado, porque ele te deu uma, duas, três oportunidades boas de venda. Você vai vender na quarta oportunidade de venda, galera, você já percebe que o mercado voltou para pegar a liquidez do último topo aqui, ó. Colocou o stop aqui em cima, o mercado caiu, mas depois, se esse cara que vendeu aqui não protegeu no 0 a 0 ou deixou a operação rolar, ó, você percebe que o mercado voltou, foi exatamente no stop. Vocês viram isso, ó? O mercado foi exatamente no stop, capturando a liquidez e voltou para queda. Então, acontece isso. Isso daqui foi uma liquidez do mercado, ó. Isso daqui foi uma liquidez. Aqui, pessoal, tirou muita gente que estava vendido. O cara que vendeu nesse fundo, ele colocou o stop aqui e aqui os big players acabaram pegando ele. Então ali vocês viram, ó, operação pagou uma vez, pagou duas vezes, pagou três vezes, na quarta vez deu stop. Né, galera? Então é sempre respeitar o gerenciamento, porque nem toda estratégia ela é 100% assertiva. Não existe uma estratégia 100% assertiva. Né? A única coisa 100% que vocês vão ter é o seu gerenciamento. Tá, meus amigos? Então vamos lá. Aqui, pessoal, estrutura linda de queda tá no índice. Olha só que movimento de queda, tá, meus amigos? Aqui vocês percebem com clareza o que é uma estrutura. E vou mostrar agora o que seria uma estrutura de alta. Tá, pessoal? No mini índice é meio difícil de achar, mas olha aqui, ó. Aqui eu já tenho alguns exemplos para dar para vocês, ó. Tá? Vamos pegar esse dia aqui, ó, dia 29 de julho. Dia 29 de julho, quando que o mercado começou a pegar tendência? Ó? Você percebe no começo do dia, olha só o que aconteceu aqui no começo do dia. O mercado abriu aqui, ó, 9 horas da manhã, deixou esse fundo, correto?
Aí ele veio, deixou esse topo, correto? O que que ele fez? Ele deixou um fundo mais alto. Então aqui, ó, o mercado ele já fez o primeiro pivô, tá? O mercado aqui, ó, ele já fez o primeiro pivô para movimentação de alta. Aqui o mercado já ia começar a pegar a estrutura. Entendeu, galera? Aqui o mercado já ia começar a pegar a estrutura. Ok. E nesse caso, Adriel, o que que aconteceu aqui? Como vocês percebem, o índice, né? O índice, vocês sabem que ele é louco por liquidez. O que que seria liquidez? Liquidez é aquilo que eu mostrei no exemplo anterior, que o Big Player ele vai ali, tira e depois volta na movimentação. Né, pessoal? Às vezes acontece aquele stop de cutucada. Aqui, meus amigos, com clareza, você percebe que o mercado subiu, fez uma correção e fez um pivô. Então, a sua compra seria aqui, correto? A sua compra seria nesse rompimento e o seu stop estaria aqui atrás desse último fundo. Aqui ele já começou a deixar a primeira estrutura de alta, formando o seu primeiro pivô. A compra, pessoal, chegou a pagar 160 pontos, né? Então, ó, pode ver que a primeira operação do dia aqui, ó, na estrutura, já pagou 160 pontos. Beleza, aí o mercado veio, o que que ele fez? Já ficou duvidoso. Ele já voltou e já começou a fazer uma estrutura de queda, ó. Ele já veio aqui e deixou um topo menor. Deixou um topo maior aqui em cima e um topo menor aqui embaixo. Então aqui o que que você teria que pensar? Cara, se você comprou aqui nessa região, ou jogar no 0 a 0, ou aqui você até poderia pensar em inverter a mão na estrutura. Então você comprou aqui nesse rompimento, pegou 160 pontos, o mercado caiu, já veio armando estrutura de venda, ó. Pode ver que ele deixou um pequeno pivô ali e rompeu. Olha ali, galera. Ele veio, deixou o pivôzinho e continuou o rompimento, ó. Então, onde que seria a sua venda? A sua venda seria aqui e o seu stop atrás do último topo. Beleza, Adriel? Aí o que que acontece, pessoal? Você percebe que, ó, a primeira compra e a primeira venda pagou. Show de bola. Depois o mercado veio, meus amigos, e deixou um topo praticamente alinhado com o último topo que ele deixou, ó. Tá vendo que ele pegou certinho a liquidez ali, os stops e caiu? Tá vendo? Olha ali, ó, ele deu bateu aquela liquidez e continuou a queda, né? E aí o mercado começou a deixar depois estruturas de alta. Então aqui o que vocês percebem? O mercado deixou estrutura de alta no começo, depois já quis armar estrutura de queda. E aí, pessoal, ele chegou nesse fundo. O que que a gente percebe? Aqui entra aquela primeira aula que eu já passei para vocês de suportes, resistências, fundos relevantes. O que que a gente tinha aqui no mini índice? A gente tinha um suporte aqui nessa região. Se a gente puxar o gráfico de linhas aqui, o candles, olha aí, ó. A gente tinha esse suporte aqui, ó. Tá vendo, galera? A gente tinha esse suporte no mini índice. Isso daqui eu ensinei na última aula aí que teve de suporte, resistência, topo e fundo relevante. Então, o que que aconteceu? O mercado bateu no suporte, não rompeu o suporte. Então, se ele não rompeu o suporte, o que que acontece? Ele não cai, né? Ele segurou, aqui teve pressão compradora, conseguiram segurar o preço. Não conseguiu romper. Entendeu, meus amigos? E aí, pessoal, depois que ele chegou nesse suporte aqui, que era o fundo do dia, a gente joga no gráfico de linha de novo, ó. E aí ele começou a deixar a estrutura boa de alta. Olha só que estrutura bonita que o mercado começou a deixar daí, ó. Fundo menor, topo maior. Fundo maior, topo maior. Fundo maior, topo maior. Mais um fundo, ó, esse fundo aqui, ó, você percebe que esse fundo não é menor do que o anterior, ó. Então ele não deixou a estrutura de venda, ó. Ficou alinhadinho o fundo. Olha como o mercado ele é perfeito, tá vendo, galera? Olha como o mercado ele é perfeito, ó. Ele não quebrou a estrutura de compra. Então você continuaria pensando em compra ainda, ó. E aí ele foi lá e deixou mais um topo maior e mais um fundo maior, ó. Olha aí, ó. Tá vendo, pessoal? Aí aonde que seriam as entradas nesse movimento? O mercado deixou esse fundo maior, fundo menor, topo maior, fundo maior, certo? Aí ele deixou o pivô. Ó, ele fez o pivô. Essa volta que ele faz, esse fundo maior, é chamado pivô. Aí, meus amigos,
A sua compra teria que ser nesse rompimento, então você compraria aqui, né? E o teu stop aqui atrás, ó. Tá? E o mercado estourou. Depois, o que o mercado fez? Fez mais um pivô, ó. Fez mais um pivô, galera. Então, o que o mercado fez aqui, ó? Rompeu, fez o pivô. Aonde que seria a compra? Compra no rompimento do pivô. E o stop, Adriel? Ó, a compra tinha que ser aqui, ó. A compra tinha que ser aqui. E o stop? O stop tinha que ser aqui. Você viu que o mercado ele não estopou? Você viu que, olha, o mercado ele foi certinho onde que era o stop e segurou? Olha aqui que perfeito que o mercado foi aqui, galera, ó. Você viu que o stop ficou ali, ele não pegou? E já continuou. E aqui ele já fez, ó, fez essa movimentação. Aqui não é o pivô, tá, galera? Isso daqui não é pivô. Isso daqui o mercado voltou para pegar liquidez. Isso daqui não é pivô. O pivô é esse e esse. Esse não é o pivô, tá? Aí então você teria comprado aqui o stop aqui, beleza. O mercado subiu, deixou outro topo maior. Aí ele quis armar uma estrutura de venda, galera. Só que o que que acontece, ó? Ele não rompeu esse último fundo. O mercado ele só vai quebrar a estrutura de alta se ele romper o último fundo. Ele pode até armar uma pequena estrutura de venda numa tendência de alta. Entendeu, galera? Ele pode armar uma pequena estrutura de venda numa tendência de alta. Mas ele só reverte se ele rompe o último fundo. Então aqui, ele fez mais um pivô. Esse movimento aqui, pessoal, esse daqui é o pivô. Esse daqui é o pivô. Por quê? Porque ele deixou um topo mais alto e um fundo mais alto do que esse, ó. Esse topo aqui, tá vendo, ó? Esse topo aqui, ele é mais alto que esse topo. Esse fundo aqui, ó, esse fundo aqui é mais alto que esse, tá vendo? Então o mercado ele não quebrou a estrutura de venda, perdão, de compra. Ele não quebrou a estrutura de compra ainda. Segue a movimentação de tendência. Então onde que você compraria? Você compraria aqui nessa região, ó. Você compraria aqui nessa região e o stop seria aqui atrás. Então a tua compra seria ali naquele pivô e o stop atrás. Sempre de olho no gerenciamento. É isso que eu falo, pessoal. O gerenciamento é o que vai te falar se tá bom para entrar, se vai estar de acordo, se a estratégia tá de acordo com o seu gerenciamento, você pode entrar tranquilo. Bateu a estratégia, gerenciamento tá tranquilo, vai para cima, né? E aí o mercado foi embora, ó, galera. Aí depois o que o mercado fez, ó? Você percebe que depois que ele rompeu, ó, presta atenção, ó, meus amigos. Aonde que ele deixou? Qual que foi o último fundo maior que o mercado deixou? Foi esse daqui, tá vendo? Aonde que o mercado perdeu a estrutura? O mercado foi perder a estrutura aqui, ó, no 133.587. Então, só a partir dessa quebra de fundo que você iria começar a pensar em venda. Entendeu, galera? Só aqui, só a partir desse ponto, quando o mercado fez esse rompimento, tá vendo que o mercado começou a deixar estruturas e veio pagando de venda? Só que ele só quebrou a estrutura de alta quando ele rompeu o último fundo maior que ele deixou. Então, quando ele chegou aqui, ó, 4h25 da tarde, ali, pessoal, podia pular fora das compras e já começar a pensar em vendas. Entenderam, meus amigos? E assim pegando as estruturas de venda que o mercado vai deixando. Tá bom, pessoal? Olha só. Olha essa estrutura de compra que o mercado deixou aqui, ó. Estrutura tem todo dia, galera. Olha isso daqui. Tá? Estrutura tem praticamente todo dia. Ó, isso daqui é uma pequena estrutura de queda, ó. Isso daqui é uma estrutura de queda, ó. Olha essa estrutura de queda que o mercado deixou. Tá vendo? Aí ele veio e daí começou a deixar a estrutura de alta, ó. Olha essa estrutura de alta, olha esse fundo maior. Olha esse pivô que o mercado fez aqui, ó. Olha esse pivô, meus amigos. Dá uma olhadinha. O mercado subiu, fez o pivô, compra aqui, stop aqui, ó. Olha a pernada que ele deu. Olha a pernadona. Tuf, numa paulada só. Beleza, foi lá em cima, Adriel. E depois, olha, deixou mais uma estruturinha de venda. Tá vendo, pessoal? O mercado, ele se baseia por estruturas. A tendência se baseia por estruturas. Então, voltando lá no exemplo que eu falei aqui em cima. Olha aí, ó. Estrutura de alta, topos e fundos maiores, estrutura de queda,
topos e fundos menores. Pivô é quando ele está rompendo as estruturas. Então, é o triângulo que rompe a estrutura. Tá bom, meus amigos? Então, essa foi a aulinha de hoje.